Estamos de volta, vamos continuar aqui com o nosso programa. Nós estamos falando hoje sobre cuidados respiratórios no período da pandemia da Covid-19. Resfriado e gripe são duas doenças de causas virais, causa viral as duas. A gripe ela é uma infecção viral mais grave, uma infecção viral respiratória mais grave. Ela é causada pelos vírus influenza, os principais, influenza A e influenza B. É uma doença com sintomatologia mais severa. Você vai ter um quadro de febre, de prostração. É uma doença que pode complicar com a pneumonia viral grave. O resfriado é um quadro mais leve. É causado também por vírus. Tem uma gama de vírus que podem estar implicados. O rinovírus é o mais prevalente, é o mais frequente. Mas você pode encontrar o adenovírus, vírus sincicial respiratório, o vírus para a influenza e até o coronavírus. Mas é um coronavírus, outro tipo de coronavírus, que é um coronavírus sazonal, que circula no período do outono, no início do período mais frio, mas são doenças de via respiratória, sendo que a gripe costuma ser uma doença mais grave, com potencial de complicação maior. A pneumonia nada mais é do que uma infecção do pulmão. Essa infecção ela pode ser causada tanto por bactérias, tanto por vírus. Tem algumas pneumonias com causas inflamatórias não infecciosas, são mais raras, mas o mais comum é a pneumonia bacteriana e a pneumonia viral. É uma infecção do pulmão, uma infecção dos alvéolos pulmonares, que é aquela parte terminal ali da via respiratória, onde vai ser feita a troca gasosa. É uma doença que pode ser grave, pode evoluir de mais leve, mas pode ter uma evolução muito grave, a depender do paciente. E sim, ela pode ser contagiosa. Se for por causa viral, esse potencial de contágio é maior. Tem dois vírus que acometem com frequência o pulmão, que pode dar uma pneumonia viral que é muito grave, muito severa, que é o vírus da influenza e o coronavírus. Esse tipo de coronavírus, tanto o SARS-CoV-2, que é esse da Covid-19, tem o SARS-CoV, outros tipos de coronavírus, dois tipos principalmente que tiveram pandemias em 2002, 2012, que também são extremamente contagiosos. Mas a pneumonia bacteriana, sim, ela pode ser contagiosa, mas isso é mais raro. É muito raro a infecção direta, o contágio direto. Geralmente os germes bacterianos que levam a pneumonia, eles estão no próprio corpo do paciente. Na maioria das vezes na garganta, na orofaringe. São secreções que muitas das vezes são provenientes das vias aéreas superiores, que descem para o pulmão e causam esse quadro de pneumonia. A pneumonia, a depender da faixa etária do paciente acometido, pode ter evoluções mais graves. A pneumonia no idoso, ele costuma complicar mais. São pneumonias que podem ter uma chance maior de se alastrar, é o que nós chamamos de sepse. Pacientes que têm também comorbidades, em que você tem uma alteração da imunidade, pacientes que têm cicatrizes no pulmão, pode ter uma evolução mais grave. Mas, de maneira geral, em se falando de faixa etária, de idade, a pneumonia no idoso ela pode se complicar mais e também a pneumonia na criança. Também é uma pneumonia que pode, sim, evoluir de forma mais severa. A criança ainda não tem um sistema imunológico formado e pode ter uma evolução desfavorável. E tanto no idoso quanto na criança, você pode ter um quadro de pneumonia com uma evolução diferente. Tem casos, inclusive, de pneumonias graves que você não tem muitas alterações no raio-x. Então, tem que ficar atento para esses dois extremos de idade, a criança e o idoso. Então, são dois extremos aí de idade que têm um risco maior de ter uma pneumonia mais severa, de evolução mais rápida e mais grave. A síndrome respiratória aguda grave é o acometimento pulmonar, a infecção pulmonar pelo novo coronavírus. O grupo do coronavírus é um vírus que tem uma prevalência grande na natureza, ele é encontrado em animais, sobretudo em morcegos, algumas espécies de morcegos, tem alguns mamíferos que são acometidos por infecções pelo novo coronavírus,
São 7 tipos de coronavírus que costumam acometer o ser humano. 4 desses tipos são vírus que causam esse resfriado, como eu falei, essa infecção de via aérea superior, infecção mais leve, pode ser acometido por esse coronavírus, esses 4 tipos. Mas tem 3 tipos de coronavírus que podem evoluir com uma infecção grave das vias aéreas inferiores, que é o SARS-CoV-2, que é o responsável por essa pandemia da Covid-19. Tem o SARS-CoV, que foi responsável pela pandemia que ocorreu, se não me engano, na China em 2002, que matou muita gente também. Teve a MERS-CoV, que foi um coronavírus que acometeu vários pacientes na região do Oriente Médio em 2012, com alta taxa de letalidade. Muitos pacientes morreram. E o que elas têm em comum? Eles têm um quadro mais grave de infecção, com acometimento, na realidade, um acometimento do corpo todo, um acometimento sistêmico. Mas eles têm uma propensão maior de acometer ambos os pulmões, com a evolução grave. Então você tem um quadro inicial, geralmente, muitas das vezes leve, ou leve, moderado, mas são sintomas de febre, tosse, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, eventualmente um pouco de coriza, alteração do paladar. E ao longo da evolução da doença, essa infecção pode descer para os pulmões e evoluir com um quadro grave, que é o que nós estamos vendo aí na situação da Covid-19. Um acometimento pulmonar que pode ser severo, levar o paciente inclusive a entrar em falência respiratória e precisar de suporte de terapia intensiva. A automedicação está sendo um problema grande nesse período da pandemia. Muito por causa do medo dos pacientes. Os pacientes estão com medo de ir procurar assistência médica, procurar um pronto-socorro, é compreensível, é até uma recomendação que se evite transitar sem necessidade, só sair de casa para fazer o estritamente necessário. Então, os pacientes em casa, as pessoas ficam em casa com medo, tem algum sintoma, tem essa questão da ansiedade, vai partir para a automedicação. É muito perigoso, a automedicação pode levar a sérios problemas, efeitos colaterais severos. Tem algumas medicações que você não poderia estar tomando, o médico teria que ter sido avaliado por um médico. O importante é que o ato de se medicar é um ato que depende de uma avaliação anterior, um profissional de te avaliar, ver seus sintomas, fazer um exame, indicar uma medicação específica para você, de acordo com o seu organismo, com aquele sintoma que você está tendo. A automedicação é muito perigosa. Temos casos, inclusive, de mortes em pacientes que tomam, no caso da pandemia, nós temos a questão da hidroxicloroquina, aquela corrida às farmácias para buscar a medicação, sem nenhuma comprovação ainda sobre a eficácia do uso dela. Pessoas tomando a hidroxicloroquina, inclusive, como prevenção. Então, é uma medicação que tem muitos efeitos colaterais, né? Eu acho que todos estão vendo aí na TV, tem vários programas mostrando os riscos de se fazer o uso de medicação sem critério. Então é importante sim que o paciente tenha uma orientação, que seja inclusive por telefone, se possível, ou a telemedicina que está regulamentada agora no período da pandemia, mas que se evite a automedicação. Todos nós temos que ter cuidados nesse momento da pandemia, mas o paciente que tem comorbidade, o paciente que tem doença crônica, tem que ter um cuidado redobrado. Antes de tudo, o maior cuidado que o paciente crônico tem que ter é controlar adequadamente a comorbidade, a doença que ele tem. Se é um diabético, controlar adequadamente a glicose, não se esquecer das medicações. Se é um hipertenso, manter a pressão bem controlada. Se tem uma doença cardíaca, cardiovascular, manter em dia a avaliação com o seu cardiologista, tomar as medicações de forma adequada. E não é diferente também do paciente pulmonar, do pneumopata. Tomar adequadamente as bombinhas, as medicações, manter o controle com o seu médico. Então são cuidados que todos têm que ter, mas o paciente com doença crônica tem que ter um cuidado redobrado. Então um reforço maior ao uso correto das medicações, ao controle das doenças de base, ficar atento para qualquer alteração na doença,
no aspecto, naquela doença crônica que ele está acostumado. Se mudou, procura assistência, pede ajuda, entre em contato com seu médico. Os cuidados gerais, que é de amplo conhecimento, todos veem na televisão todos os dias, a questão de sair com a máscara. Estou sem máscara aqui para poder gravar, né, para conversar com vocês, mas não esquecer, saiu, usar máscara, sair para resolver o que é estritamente necessário. Tem um exame importante, né, se o exame for importante, um exame médico, alguma coisa, não deixar de ir, com todos os cuidados. Os serviços de saúde estão se organizando para atender melhor os pacientes com o máximo de cuidado possível. Então são cuidados gerais que nós temos que ter. Não esquecer de lavar bem as mãos, né? O isolamento social, que está amplamente divulgado. E não esquecer, paciente crônico tem aquela comorbidade, tem que fazer um controle mais rigoroso da doença que já tem, a doença de base. E chegamos ao final de mais um programa. Agradeço imensamente ao convite do Dr. Sérgio Afonso e até a próxima. E vamos com fé, vamos lutando contra essa pandemia e uma certeza que nós temos, isso vai passar, né? Não vamos ser os mesmos após, mas espero que sejamos cada vez melhores, que saiamos melhor desse desafio que todos nós estamos enfrentando. Um abraço a todos.